Nós daremos início à mesa de número 4. E essa mesa tem o tema Maneiras de interlocução e formas de conciliação diante da judicialização. Nós convidamos para a mesa o promotor de justiça e coordenador do CAU Saúde, Dr. Gilmar de Assis. A professora associada de medicina baseada em evidência da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina e co-diretora do Centro Cochrane do Brasil, doutora Edna Koga Silva. Para presidir essa mesa, comandar os trabalhos, nós convidamos a secretária municipal de saúde da cidade de Candeias, Márcia Aparecida Nogueira Pivato. 20 minutos para cada palestrante. No final, perguntas feitas por escrito, utilizando os formulários que se encontram junto com o material dos seminaristas. Lembrando mais uma vez que o material das palestras será disponibilizado no site do COSENS breve. Faz parte também dessa mesa, Dr. Orozimbo Henrique Campos Neto. Por favor, Dr. Orozimbo. Ele é assessor-chefe do Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Senhoras e senhores, com a palavra, para comandar os trabalhos dessa mesa, senhora Márcia Aparecida Nogueira Pivato. Boa tarde, aos colegas e colegas, com muito bom, colegas da mesa também, né? Sejam bem-vindos. Com muita satisfação e com muita preocupação que eu aceitei o convite para estar presidindo essa mesa com tão brilhantes palestrantes, brilhantes pessoas também da plateia, que tem prefeitos, gestores, técnicos, que entendem muito mais na ponta do que, às vezes, a gente aqui, que vive, né, no dia a dia, as angústias dessa judicialização. Eu estou como secretária de saúde num município de 15 mil habitantes, pequenininho, e eu até brinquei com o Fabiano que o déficit mensal dele, acho que dava para cobrir a nossa dívida lá. Então, a gente vê as discrepâncias, mas, na verdade, o peso para um município grande e para um município pequeno, ele se torna do mesmo tamanho. E Candeias, eu comecei tem 5 anos, e o primeiro ano nosso, eu me lembro que foram 12 mil reais gastos em judicialização. E hoje nós vamos fechar provavelmente em torno de 200 mil. Então, isso cresce assustadoramente. Concordo com várias falas aqui, diversos vieses que nós passamos. Hoje o doutor Elvésio falou de uma coisa muito importante, que é essa ligação do Ministério Público com a saúde. E isso também tem melhorado em seminários como este, COSEMES está de parabéns, né? E o Estado. E esses seminários têm melhorado essa relação, mas eu ainda vejo que falta o alinhamento do próprio jurídico, sabe, doutor Gilmar? Assim, a questão da visão dos próprios advogados para município pequeno, que tem um comportamento político que envolve tudo isso, né, que o senhor sabe melhor do que eu, até porque o senhor também é de uma cidade de porte médio, e isso tem sido cada vez mais complicado. A doutora Milene já foi embora? Eu queria ver se ela ia lá para Candeias, porque ela parece que assim, foi o sonho de consumo de todo gestor, né? Que ela parece que vive a nossa angústia na pele e se solidariza com a gente. Então, nós precisamos de pessoas assim que
não nos veja, igual o Fabiano falou, nós não estamos aqui chorando, não. Na verdade, nós estamos aqui fazendo uma terapia em grupo para dizer que a angústia do município de 2.000, 3.000, de Serra da Saudade, que eu vi o gestor por aí, que tem 804 habitantes, vive a mesma angústia que Belo Horizonte, né, com seus milhões de habitantes. E eu acredito que essa mesa traz uma expectativa grande. O doutor Gilmar está acostumado aí com essa mediação, andando nesse Brasilzão aí, aliás, Minas Gerais, né, e Brasil para levar a experiência, né, doutor Gilmar? E eu acho que isso vai trazer para a gente algumas inovações e que a gente possa sair daqui fortalecido. E eu vou passar a palavra, acho que é o doutor Gilmar que é o primeiro, né, palestrante, pelo segmento aqui. Obrigada, viu, doutor Gilmar? Boa tarde a todos e a todas. Quero também registrar com muito entusiasmo o COSEMES, organizador deste evento, na pessoa do secretário Zé Maurício, com toda a sua equipe, Paola, Cristiane, os colegas bastante dedicados. Cumprimentar o presidente do CONASENS, Mauro Guimarães, mineiro, secretário municipal de São Lourenço, nosso parceiro, também de muita data. Cumprimentar o judiciário, na pessoa do desembargador Renato Dresch. Cumprimentar aqui a nossa presidente de mesa, Márcia, também incansável lá no município de Candeias, para que tenha uma gestão cada vez mais qualificada e de resultados. Doutora Edna, doutora Orozimbo, o tema que nos foi pedido para refletir com cada um dos senhores, eu acho que fico feliz em afirmar isso, a maioria dos presentes já conhece. Pela nossa itinerância em 77 reuniões de mediação sanitária, que nasce muito antes do Supremo Tribunal Federal, em 2009, discutir saúde pública no Brasil. Mas já era um fenômeno, uma percepção de que realmente o Ministério Público, guindado constitucionalmente como instituição responsável por zelar por esse serviço de relevância pública, teria que ter um viés, um olhar mais resolutivo, de equilíbrio e de muita ponderação. E desde então é o que nós tentamos fazer, mas não é fácil. O Poder Judiciário não se confunde com o Ministério Público, que por sua vez não se confunde com a Defensoria Pública, e que não se confunde com as Procuradorias Jurídicas. Somos um sistema de justiça, cada qual com a sua autonomia e independência no refletir e no decidir. O tema é como evitar a judicialização. Me permitam a franqueza. Não é possível evitar a judicialização num Estado democrático de direito. Não é possível evitar a judicialização como um todo, não só da saúde, onde, para se pressupor uma democracia, tem que se assegurar o acesso de um cidadão a um seu direito ameaçado ou violado. Eu mudaria como qualificar a judicialização. E a qualificação da judicialização se passa, penso eu, por várias ferramentas, por várias propostas, por várias alternativas. E, quiçá, deixo já como humilde proposta, que no próximo seminário, que não pode se tardar, dada a excelência que se pressupõe fazer aqui, sobretudo capitaneado pelo COSEMES, possamos discutir como enfrentar as causas que levam à judicialização. Aí nós estaremos colocando o dedo na ferida, sobretudo do subfinanciamento da saúde. É óbvio que o cenário é esse, e nós não vamos colocar uma cortina, né? Essa é a verdade.
Hoje, a prevalência de demandas individuais em detrimento de demandas coletivas, que evidentemente levam a um cenário de morosidade e de inefetividade sistêmica. O sistema de saúde, que tem as suas nuances, os seus requisitos, assim como o sistema de justiça, devem necessariamente trabalhar numa lógica de rede de cooperação. Sairmos do pensamento linear para um pensamento sistêmico, fazendo com que essa rede de cooperação trabalhe sob uma ótica da multidisciplinariedade, intersetorialidade e interoperabilidade. Haja vista a complexidade e o desafio do tema sanitário num modelo único de saúde num país continental, com as suas diversidades, as mais possíveis, né, que nós encontramos, seja na demografia, nas questões sociais, nas questões culturais, na questão mesmo geográfica das grandes distâncias. Então, penso eu, somente a efetividade sistêmica através de uma rede de cooperação. O que é a mediação sanitária? É uma ação institucional, não é projeto do Gilmar. Não é um pensamento do Cal Saúde, é uma ação institucional aprovada por uma administração superior, criada por nós, mas hoje já não nos pertence, pertence a vocês. Cabe a cada um do sistema de justiça ou do sistema de saúde fazer a provocação. E olha, eu fico feliz, porque eu conheço vários secretários municipais que nos provocam diuturnamente para que nós possamos estar nessa rede de cooperação e mediação sanitária. Como também conheço outros que têm aversão à mediação e, sobretudo, já ponderam. Não sei se ele combinou com o seu prefeito. Claramente, ele vem a nos dizer que prefere a judicialização. Existe isso. Visa, então, enfrentar os principais problemas coletivos de saúde. Não é ativismo, é protagonismo. O desembargador Renato Dresch faz uma diferenciação muito espetacular a respeito disso. É um protagonismo do Ministério Público que busca envolver os diferentes atores do sistema de saúde e de justiça para nós estarmos discutindo aqueles problemas que estão levando a um recrudescimento, a uma tensão, ou até mesmo um conflito ou confronto entre os diversos atores. O que é a mediação sanitária? Construção de espaços democráticos compartilhados, com respeito aos diversos saberes, de forma a reduzir a tensão e confronto entre eles, com resultante, óbvio, para a construção de políticas públicas de saúde que sejam universais, integrais e igualitárias. Construção de políticas públicas no sentido gênero não é exclusividade do Poder Executivo. Prova disso que a saúde é dever do Estado gênero. Estado gênero é legislativo, é executivo, é legislativo, é Ministério Público, é Defensoria, é a sociedade, é a empresa. Não é assim que está no artigo 3º da Lei 8080? O que nos levou a criar a estratégia da mediação sanitária? É interessante porque parte do sistema de justiça. Quando seria interessante, né, que partisse também do sistema de saúde. Mas, felizmente, nos encontramos nessa estrada e, para nossa alegria, a convergência é muito maior do que a divergência. Então, a primeira foi isso, o aumento da crítica ao fenômeno judicial ou o fenômeno da judicialização da saúde. Foi a primeira percepção que nos levou a pensar na criação da mediação sanitária. Outra coisa, os impactos dos custos orçamentários, sobretudo influenciando diretamente a lógica do planejamento coletivo em saúde. Eu não estou a dizer o planejamento municipal.
É o meu sonho que um dia nós tenhamos, de forma muito potencializada, e tal qual a diretriz constitucional, os nossos planejamentos regionais de saúde. A Constituição fala em regionalização. Se nós queremos racionalizar recursos, é preciso investir na lógica da regionalização da saúde. Outra coisa, a necessidade de reorganização, é o que eu falei aqui agora, dessas ações de serviço de saúde regionalmente. Então, vamos construir de forma programática, regional, o quê? A saúde. Essa é a mediação sanitária, num tripé, direito, saúde e cidadania, que busca, de forma solidária, uma atuação solidária e não solitária, buscando a participação democrática de todos esses atores. Nós respeitamos nas nossas reuniões as falas de cada um dos presentes com registro em ata, visando elaborar um planejamento sobre o nosso aspecto coletivo de saúde de forma integrada e regional. Isso leva à construção do SUS. Quando eu falo sistema único de saúde, eu não posso imaginar que nessa caixinha da unicidade estejam apenas os gestores. O sistema é complexo e exige a cooperação solidária dos diferentes atores, inclusive do sistema de justiça. Outros fatores que levaram ou justificaram a criação dessa estratégia, quem é que não pode olvidar que o nosso território é um dos maior número de municípios no Brasil, são 853 municípios. Isso é um fator complicador que leva necessariamente uma maior articulação solidária, micro ou macro-regional. Outra coisa, as grandes diferenças demográficas e socioeconômicas que o nosso território mineiro nos dispõe. Planificar as realidades com todo respeito. Isso é respeito, porque eu amo o que eu vou dizer. Mas planificar as realidades das nossas regiões macros é um equívoco. Nós temos que tratar de forma desigual os desiguais, para que nós possamos fazer maior fator de alocação, inclusive orçamentária, para quem mais necessita. Isso é equidade. É outro princípio constitucional da área da saúde. Também outros fatores. Esse, então, mereceria não um seminário, mas um congresso de vários dias discutindo o subfinanciamento da saúde. E que eu tenho certeza que o nosso presidente do CONASENS vai falar um pouquinho, oportunamente, ainda hoje, para a nossa seleta plateia, para que nós possamos entender a conjuntura que está alinhada, desenhada e que precisa de muita energia, de muita oração, Mauro. De muita oração para te dar força. Para que o Mauro continue sendo esse baluarte lá no CONASENS, junto com os demais órgãos, para que nós possamos demover do Congresso Nacional alguns equívocos. Não pelo Congresso, e nem pelo Ministério da Saúde, mas vou dar o endereço certo, pelo Ministério de Planejamento e Gestão da presidenta Dilma. E o outro é a judicialização reflexiva da saúde. Também leva. Eu chamo de judicialização reflexiva tudo que a Milene e os nossos antecessores disseram. Que precisamos ter consciência, uma ação refletida, estruturada, antes de judicializar. Para isso a gente precisa de informações, para isso nós precisamos de articulação, Fabiano? Conversas, igual nós fazemos incansavelmente com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que tem sido também assim, um exemplo para nós do Ministério Público em termos de humildade institucional, para também receber um olhar de cá e vice-versa. E aí a gente achar o ponto do equilíbrio.
Também ainda nesse viés, a concorrência entre os hospitais sem racionalização de custos e uma definição de identidade sanitária. Eu fico feliz que eu soube que o COSEMES e SES, sobretudo, iniciaram um trabalho onde se pretende ter um hospital regional fazendo vamos dizer assim, um grande estudo diagnóstico situacional de toda a macro, definindo responsabilidade, definindo vocações, seja na atenção secundária ou terciária para cada um dos municípios que se apresentam ao sistema. E isso é necessário fazer, seja pela nossa demografia ou seja pela nossa geografia. Falta de qualificação técnica, olha só ali, de alguns, hoje eu posso dizer isso, de alguns, porque até uns tempos atrás, né, talvez até o início mesmo da questão da qualificação na área da saúde, ainda não era percebido por muitos prefeitos a necessidade de se designar alguém que tivesse perfil. Alguém que tivesse, até pela grave responsabilidade de ser um ordenador de despesa. Felizmente esse cenário mudou, irmão. Hoje, os prefeitos estão cada vez mais conscientes da grave responsabilidade que são os ordenadores de despesas, secretários municipais de saúde. Eu fico muito feliz com isso, porque planifica o debate, horizontaliza as discussões, o contraditório, a dialética, isso é muito bom. Por que a solução mediada na área da saúde, eu penso, é mais importante? Porque ela confere uma coisa fundamental, legitimação social entre todos os seus atores, visando a melhor organização de serviços, evitando o confronto, as tensões entre os diferentes atores do sistema de justiça e de saúde. Também, porque democratização do processo coletivo de trabalho permite a corresponsabilização geral no sistema único. E quando eu falo em corresponsabilização, eu incluo todos. O judiciário, a defensoria, a advocacia, o Ministério Público, os gestores, os municípios, os estados, a União, é corresponsabilização. Não existe uma outra palavra que melhor se amolda para a construção de um sistema que se pressupõe único de saúde. É a corresponsabilização. Sobretudo pelos seus resultados. E por que o Ministério Público é importante nesse processo mediador? Primeiro, porque ele é o órgão constitucional responsável por zelar por esse serviço de relevância pública. Isso é a Constituição, 129, inciso 2. E agora, recentemente, na 141, no 39, que colocou o Ministério Público expressamente como órgão responsável pela fiscalização da gestão pública em saúde. E penso eu, agora é o Gilmar que pensa assim, penso eu, que a nossa presença nesses espaços compartilhados, mediados, oportuniza afastar, muitas das vezes, o componente político partidário, às vezes muito presente em municípios, em detrimento de um discurso pró-agenda sanitária. Esse é o nosso fluxo. Quando eu falo acionamento do CAU Saúde, eu não estou a dizer o promotor de justiça. O Orozimbo sabe disso, doutor Orozimbo. Pode ser acesso, como de fato faz, teremos mediação amanhã. Pode ser o COSEMES, pode ser o judiciário, pode ser a defensoria, pode ser o gestor, pode ser o prefeito. A mediação sanitária não é nossa. A mediação sanitária é da sociedade que defende esse movimento da reforma sanitária nos seus aspectos de uma agenda positiva cada vez mais progressiva, programática. Onde se fazem levantamento de indicadores, faz-se a programação e a realização do evento. Muitas das vezes cria-se uma comissão de trabalho, isso é espetacular, porque eu tiro ou retiro o promotor do seu gabinete, para que ele possa participar das discussões
local dentro dessa comissão, como o Fabiano demonstrou aqui hoje, a participação do promotor de justiça na Câmara Técnica de Medicamentos do Conselho Municipal de Saúde, o Gilmar, que participa da Comissão de Farmácia Terapêutica da Secretaria de Estado de Saúde, e por aí vai. Construção de consenso, discussões das causas, elaboração da ata, publicização das deliberações e acompanhamento desses resultados, que agora vai ser feito, esperamos, num convênio brevemente com a UFMG. Para finalizar, meu tempo esgotou, o que está em construção, até porque foi dito aqui, pelo Ministério Público? Isso, a construção dos NATs em cada uma, eu não diria municípios, mas em cada uma das comarcas que agregam os municípios. Não numa perspectiva do que já existe muito bem desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, que é o atendimento judicial, mas é na perspectiva do pré-processo. Essa é uma ferramenta voltada para o promotor de justiça e defensoria pública. Já conversamos com o COSEMES, já conversamos com a Comissão de Saúde da Assembleia, espero conversar com a MMM, Fabiano, já conversamos, secretário municipal de saúde. A ideia é que tenhamos um NAT em cada uma das comarcas para atuar no pré-processo. E mais do que isso, criar a rede ENATS, que não vai estar hospedado no Ministério Público, quiçá no COSENS, quiçá na Assembleia, porque não é nosso, é da sociedade, é de vocês. Para que nós possamos, nessa rede de ENATS, estar visualizando todas as problemáticas, todas as demandas e os seus resultados e encaminhamentos, Zé Maurício. Então, essa é a mediação. Estou deixando aqui, depois vocês podem ter acesso. Essas são as vantagens da atuação em rede. E deixo esse pensamento que todos já viram, mas eu sempre gosto de nele me espelhar. E eu tenho certeza que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Que é preciso diminuir mesmo, gente, essa retórica, a distância entre o que se diz e o que se faz. De tal forma que, num dado momento, a nossa fala, a sua fala, seja a nossa prática. Então, eu acredito nisso, eu parabenizo o COSEMES por esse espetacular seminário. Essa é a prática, essas são as reflexões que nós tiramos, e eu tenho certeza, já plantou e já veremos de colher pelos resultados. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos parabenizar, né, doutor Gilmar, pela excelente fala. Como sempre, o senhor é sempre muito brilhante mesmo. Nós vamos passar agora para a doutora Edna. Ela vai falar sobre medicina baseada em evidência. Bom, boa tarde a todos. Sei que está todo mundo cansado. Queria agradecer também a organização do evento, o COSEMES, na pessoa do doutor Renato Detti, que eu acho que é o culpado do nosso convite, não é, doutor Renato? Bom, a minha fala é totalmente diferente do que foi dito até agora. Então, a doutora Inês já falou alguma coisa sobre saúde baseada em evidência, então eu vou definir um pouco para vocês o que é esse tal de saúde baseada em evidência. Tá? Essa eu acho a melhor definição, que é do professor Sackett, que é a integração das melhores evidências de pesquisa científica de qualidade com a habilidade clínica do profissional de saúde e a preferência do paciente. Ou seja, não é nenhuma evidência que toma decisão, ela auxilia você tomar a melhor decisão. Certo? E por que é necessário? Separado para pensar, a medicina é um conjunto de verdades provisórias. Né? Quem vê um pouco da história da medicina, vocês vão ver que não faz tantos séculos atrás que os tratamentos médicos eram sangrias, eram purgantes, lavagens intestinais. E até eu falo até para os meus alunos, olha, na minha época, se alguém me falasse que tratamento de úlcera gástrica ia começar com antibiótico, eu ia gargalhar,
Não é verdade? Quem é da minha idade sabe disso, não é? Então, assim, o que se sabe hoje pode não ser mais verdade amanhã, certo? Então, a gente precisa de saber o que tem de evidência. Até porque nós somos inundados de informações, certo? Então, assim, toda semana, no Fantástico, na Época, na Veja, na Isto É, no jornal, sai alguma novidade na área de saúde, não é? E o que tem de tratamento sem evidência, de efetividade, de segurança, é algo assim absurdo, certo? Então, nós precisamos saber o que realmente é efetivo e, sobretudo, o que é seguro para a população. E a população acredita que o que está na internet, o que faz propaganda na televisão, se alguém deixou, é porque tem evidência. Não tem. Certo? Então, não existe essa regulamentação para medicina complementar, medicina alternativa e por aí vai. Então, o que acontece? Além disso, tem uma grande variabilidade na prática médica, vocês sabem disso, né? E um crescimento muito grande de pesquisa que aumenta muito os recursos tecnológicos. Então, a pressão, e aqui nós vamos estar falando de evidência para a incorporação de novas tecnologias, que é isso que vocês têm como uma das pressões da judicialização, certo? O aumento de pesquisa e de novidade na área de tecnologia em saúde é tudo, é medicamento, é cirurgia, é procedimento, é tudo que envolve a saúde, ele causa uma pressão nos custos. Por quê? O novo, ele é sempre muito mais caro. Vocês sabem disso, certo? E as pessoas tendem a acreditar que o novo, por ser mais caro, por ser novo, é melhor. É mentira. Tá? Então, assim, nem sempre o novo é melhor que o antigo, nem sempre o mais caro é melhor que aquele que baratinho que já está lá. Tá? É a pressão da nossa sociedade capitalista e isso leva muito à judicialização. Eu não vou falar de gastos, que já teve uma mesa inteirinha sobre isso. Tá? Então, o que é essa tal da medicina baseada em evidência? Tá? Se vocês forem no dicionário, a evidência é caráter do que é evidente, manifesto, a evidência de uma prova, evidência de fato, a que se obtém por meio de observação. Para o meio jurídico, a evidência significa prova, certo? Para a área científica, a evidência, o que é? É você, a partir de uma observação, eu acho que funciona, é efetivo. Você vai levantar uma hipótese e você vai testar através de uma pesquisa científica, através de um experimento. Tá? Por que é necessário? Porque o que nós temos muito nas propagandas, nas reportagens, são trabalhos antes e depois. Eu tratei 10, 8 ficaram bons, eu sou bacana. Certo? O que acontece? Tem uma coisa que se chama história natural da doença. Existem muitas doenças que elas melhoram sozinha, porque a história natural delas é melhorar com o tempo. Então, como eu vou saber se foi o tratamento ou ela ia melhorar? Eu sempre falo, quando eu era criança, a pessoa ficava resfriada 1 dia, 2 dias, no 3º dia ela ficava cansada, ia na farmácia tomar aquela injeção de eucalipto. Alguém já ouviu falar? Então, aí ficava cheirando eucalipto o resto da semana. No dia seguinte, ele estava bom. Você falava, olha, como essa injeção é boa. Acontece que no 4º, no 5º dia, ele ia melhorar do resfriado. É a história natural do resfriado. Certo? Ou então, o paciente fala, nossa, esse antibiótico é bom. Tomei de manhã, à tarde, eu estava bom. Foi o antibiótico? Não foi. Certo? Outra coisa que a gente tem é o efeito placebo. Tá? Então, muitas doenças, só pelo fato de você achar que está tratando, melhora. Certo? Então, assim, doenças principalmente subjetivas, dor, depressão, ansiedade,
já foi provado que 30% pode ser só placebo, só pela sensação que eu estou tomando o remédio, certo? Ou a terapia pode ser efetiva. Mas como é que eu vou saber se eu só descrever? Eu tratei 10 e 8 melhorou. Não sei se foi placebo, não sei se foi a história natural da doença. Então, rapidamente, para não chatear vocês com o Medicase, o que a gente fala que é evidência científica é um estudo controlado que a gente faz. Que você tem o doente, aí você sorteia quem vai tomar o remédio, quem vai tomar o placebo, por exemplo, ou quem vai tomar o remédio e quem vai tomar o remédio novo versus o remédio antigo, certo? É totalmente aleatório, então os grupos eles têm que ser equivalentes. E depois ele é duplo cego, ninguém sabe, nem o paciente, nem o pesquisador, o que cada um está tomando. E no final eu vou ver, curou, não curou, morreu, não morreu, certo? E aí eu sei, porque os grupos são iguais, certo? Que se por acaso melhorou, diferentemente de quem tomou um remédio e do outro, foi por ação do remédio. É isso que nós chamamos de pesquisa clínica, que é evidência. Essa é a evidência que a gente procura, por exemplo, no tratamento. Para cada tipo de pergunta, por exemplo, o exame é melhor, é outro tipo de trabalho, mas eu não vou chatear vocês com isso. Mas é assim, é pesquisa, não tem outro jeito de responder. Só que o que acontece? Tudo que está publicado é bom? Não. Certo? Então, tem muito estudo de má qualidade publicada. Então, você tem que avaliar a qualidade. Agora, como é que vai fazer o coitado do gestor, do médico, ou de quem faz política de saúde, para pegar estudo científico, avaliar a qualidade para tomar decisão? Então, o que a gente tem feito é uma coisa que chama revisão sistemática de literatura. Ou seja, você vai coletar, analisar a qualidade e realizar uma síntese e manter atualizado do resultado de pesquisas, com uma metodologia clara e reprodutível. Ou seja, todo mundo fica sabendo como foi feita essa revisão. Então, eu pego todos os estudos para saber se vitamina C é útil para a gripe, eu avalio a qualidade, pego os bons e faço uma síntese. Aí eu falo para vocês, não adianta tomar vitamina C. Certo? Quem quiser, depois eu dou as evidências. Tá? Quem que somos nós? Essa história começou com a colaboração Cochrane, onde eu trabalho, junto com a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, tá? Que a gente é uma organização internacional sem fins lucrativos, que prepara, mantém e dissemina a revisão sistemática atualizada de intervenção na área de saúde. Eu esqueci de falar de meus conflitos de interesse, que a doutora Inês falou que precisa. Eu também sou só professora universitária federal, tá? E, apesar de ser da Silva, não tenho parente no governo. Então, assim, todo mundo que trabalha na colaboração Cochrane não pode ter nenhum conflito de interesse, não pode trabalhar na indústria, não pode trabalhar com nada que seja tecnologia em saúde. Tem centro Cochrane no mundo inteiro, o único é o nosso, do Brasil. E o que é o fruto dessa colaboração? É um banco de dados que já tem 6.588 revisões sobre tratamento, se é efetivo, se tem evidência. E também tem protocolos, que são 2.900, de estudos que estão ainda para ser publicados. Tá? Ele é caro, mas, graças à Organização Pan-Americana de Saúde e à CAPES, qualquer cidadão pode entrar. É só colocar no Dr. Google, Centro Cochrane do Brasil. Vocês vão entrar no nosso site, e aqui do lado está escrito assim, Cochrane Library gratuita para brasileiros. Clica e vocês vão entrar nessa tela onde vocês colocam a palavra-chave do que vocês querem saber se tem evidência. Infelizmente, a evidência é toda em inglês. Às vezes tem um resumo traduzido. Tá? Aí joga no Dr. Google e faz a tradução.
Cuidado que também sai besteira no Dr. Google, tradutor, sem evidência, tá? Então, a minha tia me liga. Olha, eu tenho uma dor de cabeça no fim do dia, quando eu fico nervosa, e aí o médico falou que eu tenho que fazer acupuntura, que é bom. Será que eu vou na acupuntura? Aí eu falo, meu Deus, eu sou pediatra, como que eu vou responder isso? Aí eu coloco lá no Cochrane, acupuntura, tá? E aí eu vejo que tem 65 revisões sistemáticas já feitas sobre acupuntura. A acupuntura serve para anestesia de parto, serve para esquizofrenia, serve para parar de fumar, tem 65 revisões sobre acupuntura. Aí eu acho lá acupuntura para cefaleia tensional. Já tem feito, alguém já pegou os estudos, avaliou a qualidade, fez uma síntese e conclusão. A acupuntura pode ser um valioso tratamento não medicamentoso para pacientes com cefaleia tensional episódica ou crônica. Eu não sou chinesa, viu? Eu sou japa. Não estou defendendo a acupuntura, mas algumas evidências de acupuntura tem. Tá? Então, tem para cefaleia tensional, tem para náusea pós-quimioterapia, tá? Tem alguma para dor lombar, e assim vai. Tá? Assim como não tem para algumas outras coisas. Tá bom? Então, para terminar, como que a gente faz essa interlocução com o direito? Certo? Só para ter um exemplo, eu tenho o vício de entrar no Jus Brasil, nem sei se é oficial esse Jus Brasil, é? É. Eu pus lá, vertebroplastia. Tinha 133 judicialização com vertebroplastia. O que é vertebroplastia? As pessoas, principalmente as mulheres, quando têm osteoporose, os ossos ficam porosos e fracos, não é verdade? E eles podem fraturar por compressão, que a gente fala. Então, vai fraturando e as mulheres ficam encurvadinhas, certo? Então, quem ficou encurvadinha era por osteoporose, certo? Então, o que acontece? Quando tem essa fratura, às vezes tem dor importante, já estou acabando. Aí, o que acontece? O que os médicos falaram? Puxa, ela tem dor porque a vértebra colapsou. Então, eu vou lá com uma injeção, injeto cimento ósseo e devolvo a altura da vértebra. Bingo, maravilhoso. Não é verdade? Custa caro. Tá? Bom, e aí tem 133 judicialização de vertebroplastia. Tem uma revisão Cochrane que diz que, baseado em evidência de qualidade moderada, a revisão não suporta o papel da vertebroplastia no tratamento de fratura vertebral por osteoporose. Tá? Não existe evidência de benefício clinicamente importantes comparado com placebo, ou seja, nada, certo? E, além disso, tem relato de efeitos adversos importantes. Embolia do cimento ósseo. Vou fazer vertebroplastia? Bom, vou fazer meu merchan, nos meus 5 minutos. Tá? Então, nós temos, através de um convênio do Ministério da Saúde, com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, um curso que já está no seu 11º ano, tá? Que é Saúde Baseada em Evidência, para profissionais da área médica. Nós temos convênio com o CONAS e com o CONASEMS. Então, se vocês não fizeram, por favor, façam, se quiserem, se interessaram pelas evidências, porque a gente passa esse conteúdo de como encontrar as evidências para tomada de decisão. E há 4 anos, nós temos um curso de... Esse é o certo? Eu fiz ao contrário. Ai, desculpa. Esse que é o de saúde baseada em evidência para profissionais de saúde. E esse aqui, há 4 anos, nós temos de direito à saúde baseada em evidência, que nós tivemos o privilégio de doutora Mirene, doutor desembargador Renato Desch, vários outros juízes, promotores, advogados, membros do Ministério Público, fazendo esse curso, em que, imagine eu tentando falar sobre mediquês para o jurídico, certo? Mas a gente tem tido um bom retorno. Tá? Ele é
totalmente gratuito. Vocês podem assistir o curso, as aulas, em qualquer momento em casa, porque ele fica disponível na plataforma. Tá? Ele é um curso de capacitação. Quem fizer 75% das aulas e depois um TCC, que é ridículo, tem o certificado de capacitação, certo? E é só no mês de janeiro ou fevereiro entrar em contato com esse e-mail que nós mandamos o link para a matrícula gratuita. Então, muito obrigada e estou à disposição. Eu esqueci de pôr meu e-mail, é Edina, é um Edna com I, EDI, a letra K, Silva, @terra.com.br. Obrigada. Bom, doutora, muito obrigada. Esclareceu muito para a gente, né? Porque para quem está na área da medicina, enfermagem, da saúde, às vezes escuta, né? Mas não aprofunda. Foi bom. Agradecer pelas dicas, né? Quem sabe a gente anima a fazer mais um curso. Acho que é a sua vez, doutor. Esqueceram o senhor ali, não foi por engano, não. Foi sem querer. Doutor Orozimbo. Orozimbo. Você vai falar sobre o senhor é do Núcleo de Atendimento à Judicialização e vai falar sobre estratégia de interlocução, né?